O processo das moedas no Brasil é muito mais do que uma simples sucessão de mudanças monetárias ao longo dos anos. É um reflexo da nossa história, das transformações sociais e econômicas e, claro, dos desafios que o país enfrentou na busca por estabilidade e progresso. Desde a nossa independência em 1822, o Brasil passou por 9 trocas de padrão monetário, com o surgimento de várias moedas, cada uma delas marcando um período distinto da nossa trajetória. Réis. O primeiro dinheiro oficial brasileiro foi o réis, que ficou mais de 400 anos em circulação. Essa moeda já circulava no Brasil desde a época da colonização. Quando veio a independência, em 1822, o réis foi mantido como unidade monetária. As patacas, que circularam por 139 anos, a pataca era uma moeda de prata com o valor de 320 réis. Cruzeiro, 1942 a 1967. Em 1942, em meio à Segunda Guerra Mundial, havia 56 tipos diferentes de cédulas no Brasil. Para uniformizar o dinheiro em circulação, foi instituída a primeira mudança de padrão monetário no país. O antigo réis deu lugar ao cruzeiro. Um cruzeiro correspondia a 1.000 réis. Cruzeiro Novo, 1967 a 1970. A desvalorização do cruzeiro levou à criação de um padrão de caráter temporário para vigorar durante o tempo necessário ao preparo das novas cédulas e à adaptação da sociedade ao corte de 3 zeros. As cédulas do Cruzeiro Novo foram aproveitadas, recebendo carimbos com os novos valores. 1.000 cruzeiros correspondiam a um Cruzeiro Novo. Cruzeiro, 1970 a 1986. Em março de 1970, o padrão monetário voltou a chamar-se Cruzeiro, mantendo a equivalência com o Cruzeiro Novo. Um Cruzeiro Novo correspondia a um Cruzeiro. Cruzado, 1980 e 6 a 1989. O crescimento da inflação, a partir de 1980, foi a causa da instituição de um novo padrão monetário, o cruzado. Um cruzado equivalia a 1.000 cruzeiros. A maioria das cédulas do cruzado foi aproveitada do cruzeiro, recebendo carimbos ou tendo suas legendas adaptadas. Cruzado Novo, 1989 a 1990. Em janeiro de 1989, foi instituído o Cruzado Novo, com unidade equivalente a 1.000 cruzados. Os 3 últimos valores emitidos em cruzados receberam carimbos em cruzados novos e, em seguida, foram emitidas cédulas específicas do padrão. Cruzeiro, 1990 a 1993. Em março de 1990, a moeda nacional voltou a se chamar Cruzeiro, com unidade equivalente a um cruzado novo. Novamente circularam cédulas carimbadas, com legendas adaptadas e cédulas do padrão. Cruzeiro Real, 1993 a 1994. Em julho de 1993, uma nova reforma monetária foi promovida no país, instituindo-se o Cruzeiro Real. A unidade equivalia a 1.000 cruzeiros. Foram aproveitadas cédulas do padrão anterior e emitidas cédulas novas. Real, 1994 até hoje. Em 1º de julho de 1994, foi instituído o Real, cuja unidade equivalia a 2.750 cruzeiros reais. Não houve corte de zeros ou carimbagem de cédulas do padrão anterior. O Banco Central do Brasil determinou a substituição de todo o dinheiro em circulação. Um plano econômico que buscava a recuperação da economia brasileira, colocando sob controle a inflação, um problema que existia havia décadas. O Plano Real foi um grande sucesso, garantindo estabilidade para a economia brasileira e resolvendo de maneira imediata o problema da inflação. Esse plano econômico foi elaborado pela equipe do Ministério da Fazenda do governo de Itamar Franco. Na época, o ministério era liderado por Fernando Henrique Cardoso. No final de 1994, a inflação já estava sob controle e o sucesso do plano gabaritou Fernando Henrique Cardoso para a disputa presidencial daquele ano. Até hoje, o Plano Real é considerado um dos planos econômicos mais eficazes da história do Brasil.
O real teve as seguintes cédulas: R$1, R$2, R$5, R$10, R$20, R$50, R$100 e R$200. Dessas cédulas, apenas a de R$1 não é mais fabricada pelo Banco Central. Sua produção e circulação foram interrompidas em 2005. O motivo disso foi que a vida útil das notas era baixa, tendo aproximadamente pouco mais de um ano de durabilidade, o que forçava o Banco Central a ter que produzi-las regularmente. Além disso, o custo da produção dessas notas era alto e as falsificações estavam cada vez mais comuns. Para evitar isso, o Banco Central optou por substituir a cédula de R$1 pela moeda de R$1. No que se refere às moedas, as que foram produzidas pelo Banco Central foram as seguintes: 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$1. Entre as moedas, apenas a de 1 centavo não é mais fabricada pelo Banco Central. A decisão foi anunciada em 2004 e foi motivada pelo alto custo de produção da moeda e pela sua baixa circulação.